Bom dia, senhores deputados, senhores deputados. Eu gostaria, senhor René, de fazer duas perguntas. O senhor já se referiu à Copel e à Sanepar, que são empresas nossas, principais empresas públicas, estatais. Obviamente que, como secretário da Fazenda, talvez, como o senhor falou, não cabe ao Estado interferir diretamente, mas o Estado, sem dúvida nenhuma, tem assento tanto no Conselho da Sanepar quanto da Copel e, obviamente, que também recebe parte dos dividendos significativos de Copel e Sanepar. Aliás, são as duas empresas que mais repassam dividendos depois da mudança feita pelo ex-governador Carlos Alberto de 25% para 50% na distribuição de dividendos. Recentemente, a equipe do Itaú recebeu o diretor executivo, o senhor Slaviero, para uma reunião em São Paulo, e ele afirmou que é possível que o Estado, ele falou pelo Estado e não pela Copel, que o Estado do Paraná tenha uma leitura sobre a privatização da usina hidrelétrica Foz de Areia, que tem a expiração de concessão em 2023, com monetização dessa empresa, ou mesmo a venda. E isso, segundo os executivos do Itaú, faria com que nós tivéssemos, se fosse entregue, nós tivéssemos a ação da Copel elevada na sua prefixação até, o preço dela prefixado até R$ 60, hoje está em 44. A mesma coisa aconteceu com a pergunta anterior da Sanepar. Eu pergunto a Vossa Excelência, embora o senhor possa, como o senhor falou, não há diretamente ingerência, mas na opinião da Fazenda, é positivo que nós tenhamos esse tipo de sugestão, de afirmação, de narrativa, como o senhor coloca, que estabelece em alguns momentos picos de alta de ações das duas principais empresas, Sanepar e Copel. Isso aconteceu no início do governo Ratinho, se o senhor pegar as duas empresas, elas sobem por conta dessas afirmações. Segundo, a segunda pergunta que eu faço a Vossa Excelência, ao senhor, perdão. A previsão de retirar da LDO para 2020, a participação, o Fundo de Participação dos Estados faz uma distribuição onde inclui a Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, obviamente, Ministério Público e Poder Judiciário. Isso retira cerca de 600 milhões de reais do Estado. Nós já duas vezes apresentamos emenda para que seja retirada essa participação, porque entendemos que ela não é oportuna. O Estado não pode perder 600 milhões de reais todos os anos, perder no sentido da arrecadação, obviamente, para o Poder Executivo, para a Assembleia Legislativa, para o Poder Legislativo, para o Judiciário e para o Ministério Público, que já tem recurso sobrando, por óbvio. Gostaria de saber se prevê a retirada desses recursos. E a terceira é o acordo que foi feito, pelo menos está nos jornais, entre o governador o governador Ratinho Júnior e o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, para que a tarifa de ônibus seja colocada a 4,50, prevê que nós tenhamos também um subsídio. De quanto será esse subsídio e por quanto tempo? Essas três perguntas eu gostaria que, se o senhor puder, nos responder. Nobre deputado, é importante essas perguntas, porque molda também a meu relacionamento dentro do Estado. Eu fui diretor e fui presidente da Comissão de Valores Imobiliários, e eu senti eu respeito muito a lei e respeito muito os processos. O Estado a Secretaria de Fazenda está, por dispositivo legal, impedida de tomar a frente para adotar políticas ou atitudes com relação às companhias estatais. A lei das estatais foi recepcionada e ela também se aplica a isso. E será essa a minha postura. A empresa tem autonomia para definir sua política. No que diz respeito a... Desculpe só lhe interromper. O senhor... Me permita, senhor presidente, só lhe interromper, mas só para ficar isso bem objetivo, senhor René. Não haverá da parte da Fazenda nenhum tipo de afirmação pública que vê com bons olhos ou não vê com bons olhos a venda desta ou daquela empresa estatal. Porque o seu antecessor falou claramente aqui que ele não via nenhum problema em vender as ações todas da Copel, se desfazer da Copel, da Sanepar, se o governador, à época, assim entendesse. Ele achava que era muito positivo. Isso gerou uma série de situações, inclusive com especulações em ações em bolsa, na Sanepar e na Copel. No seu caso, eu acho correto, não sei porque acho correto, acho que esse é o papel da Fazenda, não haverá esse tipo de manifestação enquanto o senhor for o secretário da Fazenda.
Nobre deputado, assim, eu fui diretor e fui presidente da CVM. Eu jamais tomaria a iniciativa de gerar qualquer fato, qualquer ruído que possa ser entendido pelos investidores como alguma coisa que não... Isso seria até um crime fazer isso. Eu também concordo. Certo? Então, não será de minha parte fazer, jamais, porque eu sou cumpridor da lei. E um outro ponto importante que o senhor tem colocado diz respeito... Qual é o procedimento com relação a companhias estatais? Elas têm que definir a sua estratégia de negócios, apresentar para o seu conselho de administração e que, de forma soberana, vai tomar a decisão. E a Fazenda, enquanto receptor de dividendos, vai adotar a política que o conselho de administração entender relevante. Tudo mais constante nas responsabilidades. No que diz respeito à diminuição de fontes de receita, tem que ter como contrapartida o aumento de outras fontes de receita. Então, nós temos que ter uma noção muito clara para onde vão esses caminhos para poder adequar o orçamento. Frustração de receitas tem que se cortar orçamentos previstos que estavam vinculados àquelas receitas, né? E no que diz respeito à questão da LDO, eu acho que a Assembleia Legislativa ela é soberana. Na hora que chegar o projeto, na hora que os senhores estiverem para discutir o tema, os senhores são soberanos. Eu acato inteiramente as disposições que forem discutidas. Mas o governo pretende mandar na peça a previsão da retirada do Fundo de Participação dos Estados no que diz respeito à sua distribuição entre esses demais poderes ou não? Ele tem mandado nesses últimos anos. Eu vou lhe dizer, isso aliás, desde o ex-governador Pessutti. Isso está sujeito à apreciação pela Procuradoria-Geral do Estado da capacidade ou não de mudar esse procedimento. Tá? Muito obrigado. Uma terceira pergunta que eu fiz, secretário, a respeito do possível subsídio para a tarifa metropolitana e urbana de Curitiba. Olha, esse subsídio, boa parte dele já está contemplado na lei orçamentária. Na lei orçamentária, há um valor de 90 milhões de reais estão disponíveis para esse subsídio. Isso é público. Todo e qualquer valor que exceda isso terá que ser cortado dentro da própria área vinculada. Não há previsão de novos subsídios além desse previsto para 2019? É isso que você está dizendo? Não, ou seja, o que está previsto na lei. De 2019? 90 milhões de reais e toda e qualquer diferença. Toda e qualquer diferença a mais disso terá que vir do corte de despesas. Porque o prefeito Rafael Greco afirmou que seria feito, inclusive, uma agência que poderia estar entre Estado e município, que haveria mais subsídios, por isso a passagem, em vez de ir a 5,25, foi a 4,50. O que foi... Sei que o senhor não pode falar pelo prefeito, mas eu quero saber se a Receita sabe disso. Eu vi ali no Facebook e tal, mas a questão de a uniformização dos modais e a criação de um sistema integrado de transporte, ele é muito bem-vindo. Até porque as análises, eu não sou especialista no assunto, mas as análises que eu tive a oportunidade de ler mostram que há uma sobreposição de linhas de ônibus e que há uma certa ineficiência por parte desse modelo. Então, eu acredito que deva mudar. A minha opinião é que, ao longo dos próximos anos, o próprio modelo deva ser realmente rediscutido dentro de um plano diretor para a área de transporte, que é o que é recomendável no Brasil inteiro. Senhor presidente, na réplica só quero fazer duas considerações. Primeiro, que nós entendemos, secretário, é que, obviamente, que vai depender do Executivo remeter ou não para essa casa, eu insisto nisso, a peça orçamentária que contemple ou não, depende da leitura que tenha o governador, a retirada das parcelas do FPE para a Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas. Particularmente, a bancada da oposição sempre tem se colocado a favor da retirada, porque entende que o Estado é maior que os dois demais poderes e Ministério Público. Eu vou falar aqui as palavras ditas pelo secretário da Fazenda que o antecedeu, e que nós tivemos muitas divergências, mas há concordâncias. E a concordância é quando ele dizia que nós não podemos ter ilhas de prosperidade num mar de dificuldades.
Eu não sei se o governador Ratinho vai politicamente decidir isso ou não, mas se decidir, terá nosso apoio. Segundo, e também deixar claro, e eu fico satisfeito com a sua resposta, quando diz que a Fazenda, ou, entendo por extensão, os órgãos do governo, não irão dar declaração que interfiram nas ações das suas estatais. A ação da Sanepar teve um aumento exponencial quando foi dito que seria feito 28% de reajuste uma única vez. Isso gerou 500 milhões de reais em especulação. Na sequência, quando isso não aconteceu, a Sanepar, as suas ações perderam 1 bilhão de reais em 48 horas. O que configura, inclusive, no nosso entendimento, crime de responsabilidade. Então, se for realmente esta posição da GEPAR, for esta posição da Fazenda, eu acho que nós vamos ter um período mais tranquilo. Obrigado, eu estou satisfeito com a resposta, senhor presidente.